Quando Baleia Assassina foi anunciado no ano passado, com distribuição da Lionsgate nos Estados Unidos, a premissa parecia bastante interessante. Um thriller de sobrevivência com uma orca no centro da narrativa, explorando isolamento, trauma e o embate entre o ser humano e a natureza. Em tese, havia aqui um caminho possível para algo verdadeiramente tenso, incômodo e até relevante, mas na prática o filme entrega muito menos do que promete e acaba se tornando mais um exemplo de como uma boa ideia pode morrer numa execução péssima, capenga e sem criatividade. A história acompanha duas amigas, a Mad, interpretada pela Virginia Gardner, e a Tracy, feita pela Mel Jarnison, que viajam para um lugar remoto, tentando lidar com um trauma recente, um luto e o que deveria ser uma jornada de reconexão. Rapidamente vira um pesadelo quando elas ficam presas em uma lagoa e passam a ser atacadas por uma orca assassina. Essa premissa, como eu comentei, apesar de simples, ela poderia sim funcionar muito bem se o roteiro soubesse explorar os seus próprios conflitos, mas o problema é que Baleia Assassina parece constantemente ser indeciso sobre que tipo de filme ele quer ser, além de ser um longa genérico em todos os sentidos. E esse filme tenta flertar com a crítica ambiental, sugerindo que a violência da orca é consequência direta da interferência humana, só que essa ideia nunca é aprofundada de verdade. Ela surge, é mencionada, mas logo fica em segundo plano, como se estivesse ali apenas para dar um verniz de conteúdo a um roteiro fraco e mal escrito que, no fundo, só quer mesmo repetir fórmulas já muito gastas no cinema de terror aquático. A orca, que deveria ser o elemento mais interessante do filme, acaba sendo reduzida a uma ameaça genérica, mal feita e com um CGI horroroso, gente. Parece um print de computador, além de não ter uma construção simbólica forte, nenhum trabalho psicológico consistente em torno dessa criatura. Ela aparece quando o roteiro precisa de tensão e some quando a narrativa decide focar em diálogos expositivos, lentos e muito chatos. Aliás, todo o filme está recheado dessas situações. E o longa para toda a ação, digamos assim, para criar diálogos horríveis, sem sentido, tentando criar uma conexão com os personagens, mas que só afastam ainda mais o nosso interesse de tão chato que são. E isso enfraquece completamente a sensação de perigo que já quase não existe. Essa que é a verdade. Outro problema sério, como eu falei, tá nos personagens. As protagonistas até que contam com atrizes esforçadas, mas que são péssimas, e o roteiro também não ajuda, não oferece material suficiente para que elas tornem pessoas de verdade. Falta profundidade, falta conflito interno bem desenvolvido e, principalmente, falta carisma, atuação. Esse é um longa de sobrevivência e se o público não cria vínculo com quem está em risco, a tensão simplesmente não funciona. E aqui, infelizmente, isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, o drama pessoal que deveria sustentar emocionalmente a narrativa é tratado de forma superficial, traumas são apresentados quase como justificativas rápidas para decisões ruins, mas nunca como algo que realmente impacta a construção dos personagens. E o resultado é um filme que tenta ser emocional, mas não consegue gerar empatia nenhuma. Mas, tecnicamente, é onde Baleia Assassina mais decepciona. Os efeitos visuais aqui, gente, são pavorosos. E olha que se você acompanha aqui meu canal, as minhas análises, sabe que eu até não me importo muito com CGI, se ele for no mínimo aceitável, até que passa. O problema é quando chega a ser no nível amador mesmo. É impressionante a falta de qualidade aqui. Tem uma cena específica que as personagens parecem flutuar em cima de uma pedra com um mar de fundo verde atrás. É horripilante, gente. Chega a ser bizarro. Isso sem falar da orca, que parece ser um objeto fora do seu ambiente, com um aspecto muito artificial
superficial que quebra completamente alguma tensão que o filme tenta passar. Ao invés de medo, algumas sequências acabam provocando estranhamento e até sendo engraçadas de tão mal feitas, e isso é fatal para um thriller que depende do suspense, depende até do susto. É triste, gente. É realmente triste. E a Joanne Bressin até demonstra boas intenções na sua direção, mas ela tem pouco controle de ritmo. O filme alterna entre cenas lentas demais e momentos de ação apressados, sem uma progressão natural. A tensão não cresce, ela surge e desaparece de forma irregular, e isso faz com que o filme pareça mais longo do que realmente é, já que ele tem só 1h30 de duração, mas que parecem muito mais. A trilha sonora também não ajuda. Ao invés de reforçar o clima de ameaça, muitas vezes ela soa genérica mesmo, entrando de forma previsível nas cenas de ataques e desaparecendo completamente nos momentos que pediriam mais atmosfera. Falta uma intensidade sonora, falta personalidade, falta tudo realmente. E quando o filme se aproxima do terceiro ato, do encerramento, fica muito claro que o roteiro já não sabe muito bem como concluir a sua própria história. As decisões finais parecem mais funcionais do que orgânicas, cheias de conveniências que chamam o espectador de burro realmente, como se não bastasse você ter que encarar 1h30 de um filme péssimo, ainda vem um final xoxo, fraco, como se o objetivo fosse apenas encerrar a narrativa o mais rápido possível, e o desfecho não provoca reflexão, tampouco entrega um impacto emocional. Então, pra gente concluir, Baleia Assassina é um filme que sofre de um problema clássico. Ele é ruim o suficiente e não serve nem para ser divertido. É um desastre completo e profundamente esquecível. E eu fico até curioso em saber como um filme desse conseguiu distribuição nos Estados Unidos por um grande estúdio como a Lionsgate. É realmente atípico, uma aposta aí do estúdio, e eu vejo não sendo bem sucedida, porque é um longa que poderia ter explorado muito melhor os seus temas, arriscado mais na construção psicológica e sendo mais criativo na forma como utiliza a sua ameaça central. Mas, infelizmente, ao invés disso, ele escolhe o caminho mais fácil: ser genérico e pagar o preço por isso. Baleia Assassina entra naquela prateleira de produções que você assiste, comenta rapidamente e logo esquece. Não acrescenta nada ao gênero, não provoca discussão real e dificilmente será lembrado daqui a alguns anos, sendo aí a primeira grande bomba de 2026. E para Baleia Assassina, nota 2. Péssimo, gente. Realmente péssimo. Estamos em janeiro, mas esse filme já entra com certeza na minha lista de piores filmes do ano. E eu vou lembrar dele lá em dezembro para colocar na minha lista. Vamos ver, quando ele chegar aqui no Brasil, provavelmente direto para algum streaming, qual vai ser a repercussão, se vai gerar algum interesse. Beleza, pessoal? Mas eu quero saber de vocês também. Me conta aqui nos comentários o que você achou do filme, se gostou ou não. Eu acho difícil, mas fique à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo. E obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.